Afinal, servidor público pode ou não ser empresário? Olá! Sejam bem-vindos ao nosso canal Servidor Público TV, o seu canal. E hoje vamos abordar um tema muito polêmico, um tema muito debatido entre os servidores públicos, que é: servidor público pode ser empresário? Essa tem sido uma pergunta recorrente entre os servidores públicos em todo o Brasil. Afinal, servidor público pode ou não ser empresário? A resposta é sim, mas com algumas observações. O direito é sempre assim, né? Sempre tem observações, sempre existem exceções. Cada ente federativo, seja a União, os estados, o Distrito Federal ou os municípios, têm o seu estatuto próprio dos servidores. Mas como parâmetro, nós vamos utilizar aqui o Estatuto dos Servidores Públicos da União, que é a Lei Federal 8.112. Em seu artigo 117, estabelece que, abre aspas, ao servidor é proibido, inciso 10, participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Pois bem, pelo texto aqui da lei, reiterando a lei federal, que é o Estatuto dos Servidores Públicos da União, o servidor público só pode exercer a condição de empresário se for sócio, acionista, ou então se ele for administrar a empresa ou gerenciar, aí não, é vedado. Ele não pode exercer atividade de gerência ou administração da empresa. Por que não? Primeiro, porque os horários seriam incompatíveis, ou seja, o servidor não teria como ele exercer suas atribuições como servidor público, trabalhar e exercer as atividades de administrador ou gerente. Mas na condição de sócio cotista ou acionário, aí sim ele pode ser sócio da empresa sem problema algum. Ao servidor público é vedado tão somente a participação na gerência ou administração da empresa. Nada impede que o servidor seja sócio ou acionista da empresa. E se o servidor quiser ser um MEI? MEI é microempreendedor individual. Aí não, aí é proibido. Porque veja bem, não existe outro sócio, não existiria outra pessoa para administrar, para exercer a gerência da empresa. Ele seria o único participante dessa empresa. Nesse caso, realmente é proibido. Ele não pode exercer as atividades. Sobretudo pela incompatibilidade de horários. Ou seja, como eu bem disse, não teria como o servidor exercer sua atividade no serviço público e ao mesmo tempo administrar. Como MEI, ele teria que fazer atividade bancária, ir em bancos, exercer suas atividades de administração e gerência também. Então, nesse caso, nem como sócio cotista, porque não existe sócio cotista no MEI. Então, MEI também é proibido. Aí você pode me perguntar: mas meu trabalho é noturno e eu durmo a noite toda no trabalho. No outro dia estou descansado e tenho todo o tempo disponível. Não pode. Você não pode exercer a atividade, ainda que tenha tempo no outro dia, ainda que seja descansado no outro dia para exercer as atividades da empresa. Aliás, você não poderia nem dormir no trabalho, não é verdade? Mas os servidores inscritos nos nossos canais, nossos seguidores, não fazem esse tipo de coisa, né? Porque eles são bem instruídos, são bem orientados. Outra coisa importante também destacar é que se o servidor tiver de licença por interesse particular, aí sim ele pode exercer as atividades de gerência e administração da empresa. Veja bem, porque ele vai ter tempo. E outra coisa, e a lei também permite, nesse caso que eu estou dizendo, a lei federal, que é o Estatuto dos Servidores Públicos da União, em seu artigo 117, parágrafo único, inciso 2º. Existe essa exceção no caso se ele tiver de interesse particular durante o período que ele estiver de interesse particular. Servidor autônomo com atividade remunerada, nesse caso é permitido. Ou seja, se o servidor quiser exercer alguma atividade autônoma que não seja empresário, como o caso de professor, se ele quiser lecionar,
que você quiser lecionar na rede de ensino particular, por exemplo, durante o dia ele exerce suas atividades no serviço público, né? E à noite ele tem tempo, ele vai exercer suas atividades como professor na rede particular. Veja bem, isso é diferente entre as duas atividades públicas como professor. Não tem nada a ver, estou dizendo na rede particular. Então, nesse caso, é possível, perfeitamente possível, ele exercer as atividades na rede como professor. Por exemplo, se você quiser ser personal, também pode ser personal. Eu quero ser youtuber, eu quero lá monetizar no YouTube, etc. Pode também. Eu quero ter um site, eu quero fazer vendas, e-commerce, também pode, não teria problema nenhum. Agora, o importante é que essa renda extra, ele tem que declarar para a Receita Federal. Não deixe de declarar, senão você vai sonegar, né, imposto de renda, isso não é permitido. Um outro ponto importante também é se o servidor for filiado a regime próprio, no caso servidor efetivo, e exercer essa atividade paralela, ele tem que pagar o INSS, ele tem que contribuir para o INSS, mesmo porque ele é um segurado obrigatório no INSS nessa atividade paralela. Ou seja, servidor público efetivo, vinculado a regime próprio, na sua remuneração ele contribui para o regime próprio, na sua atividade paralela, a renda extra, ele vai contribuir para o INSS. Isso está disposto na Instrução Normativa 971 da Receita Federal, no artigo 13, parágrafo único. E também, se ele estiver exercendo essa atividade como professor, por exemplo, como nós bem dissemos aqui, com certeza a escola, né, vai reter a contribuição do INSS, porque ela é obrigatória, mesmo porque essa mesma Instrução Normativa da Receita Federal obriga que a empresa contratante retenha essa contribuição do INSS. Concluindo aqui, servidor público somente pode ser empresário na condição de sócio acionista, ele não pode administrar a empresa, ele não pode ser MEI também, e se ele exercer uma atividade paralela, de forma autônoma, é permitido, ele pode fazer, mas tem que declarar sua renda para a Receita Federal e também tem que contribuir para o INSS se for servidor efetivo vinculado ao regime próprio. Finalizando nossa aula, fale conosco. Se você tem alguma dúvida relacionada a servidor público, nos mande a mensagem, fale através dos nossos canais. Aqui no link tem nossos canais, tem nosso WhatsApp, tem nosso Instagram, tem nosso Telegram. Fale conosco, tire a sua dúvida. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, venha conosco, faça parte do nosso canal Servidor Público TV.